Fala pessoal, beleza? Vamos finalizar essa série de videoaulas aqui sobre o Angular. Bom, meu nome é Raí Carneiro, sou consultor de tecnologia, trabalho já com TI já faz mais ou menos uns 10 anos aí. Vou deixar o meu e-mail aqui para quem quiser entrar em contato, que é o rai.silva@msn.com, e convido a todos vocês a conhecerem o Joom Developers. Estamos no Facebook, é um grupo do interior de São Paulo aqui que a gente fala sobre tecnologia e estamos constantemente trocando ideias, etc, etc. Beleza? Bom, a nossa agenda hoje é para finalizar nossa arquitetura, né, o nosso design do projeto, criar um serviço para chamar uma API e vou explicar um pouquinho sobre o Subscribe e o Observable que nós vamos utilizar no projeto. Lembrando que o nosso projeto está no GitHub, no curso Angular aí, está aí embaixo em amarelo, para você pegar o projeto aí e fazer na sua máquina. Bom, basicamente então, nós já tínhamos feito o header, o conteúdo dinâmico ali e a parte do footer. Na verdade, o nosso menu ficou em cima, não ficou do lado, foi só para dar um exemplo mesmo, mas é dessa forma que ficou. Então hoje, o que nós vamos fazer? A nossa aplicação Angular vai chamar um serviço que vai consumir um JSON lá, uma APIzinha que retorna um JSON. Beleza? Vamos lá? Só para mostrar aqui também, bom, no GitHub eu alterei um pouco a estrutura do projeto como estava. Eu coloquei uma pastinha do template aqui e coloquei o source do Angular aqui. Se vocês forem mexer no template, fica mais fácil, tá? Então, falando em consumir alguma API REST aí, eu vou utilizar esse JSON Server. É um cara muito bacana que a gente consegue simular como se tivesse um back-end pronto. Então, para a gente não construir o nosso back-end aqui, para chamar a API, para trazer o JSON, etc., eu vou te mostrar como que a gente faz aqui para subir esse JSON Server. Ele é muito simples. Para usar o JSON Server aí, a gente pode basicamente instalar via npm ele, não tem problema nenhum. Vou mostrar aqui no projeto como que a gente faria então, beleza? Bom, estou com o Visual Studio Code aberto aqui. Lembrando que agora eu tenho duas estruturas de pasta, uma que é só o template puro mesmo, e a outra de baixo aqui, que é da nossa aplicação Angular mesmo, né? Então vamos lá. Source, o que eu tenho aqui? Relembrando rapidamente, nós temos a pasta de bandas, footer, header e home, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir o terminal, aqui em cima no View, Integrated Terminal. Eu vou, dentro da pastinha aqui, eu vou fazer um npm install -g de global e vou instalar o JSON-server. É um comando muito simples. npm install -g JSON server. Ele vai trazer para mim através do npm esse cara. E no projeto agora também eu coloquei um carinha aqui, ó, que chama db.json. Cadê esse cara? Ele está aqui, ó, no projeto db.json, tá? Esse cara aqui nada mais é do que eu criei um JSON bem simples, tá? Vocês podem ver que tem uma estrutura aqui com ID, nome, ano de fundação da banda, integrantes, álbum, imagem e alguns detalhes, tá? Então, basicamente, o que eu vou fazer? Agora que eu instalei aqui com sucesso esse JSON Server, eu vou pedir para ele simular para mim como se fosse uma APIzinha mesmo que já estivesse pronta em algum lugar, tá? Para fazer isso daí, a gente faz basicamente esse comando aqui, JSON-server --watch, e indica qual que é o cara que eu quero simular. Nesse caso é o db.json, então ficou assim, JSON server --watch db.json, tá? A hora que eu executar isso daqui, por padrão, ó, ele vai disponibilizar aqui para mim, no meu localhost, na porta 3000. Então vamos analisar aqui se está funcionando mesmo. Ó, maravilha. Lembrando que esse cara aqui é um cara fake, né? É uma estruturinha fake, só que para os nossos testes aqui, até principalmente para quando você for fazer mock, alguma coisa, ele funciona e funciona muito bem. Então, teoricamente aqui já temos um caminho aqui que a gente vai chamar alguma API que vai me trazer um JSON de volta, tá? Basicamente agora então, o que a gente tem que fazer, eu não me recordo se no projeto, peraí, vamos ver se o projeto primeiro está funcionando, né?
Deixa eu abrir aqui um PowerShell aqui. Gosto de trabalhar com esse cara. Paralelo, está no C, app, se não me engano é devband. Deixa eu dar um ls aqui para ver se esse cara mesmo. Tá, então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar um ngserve -o para ver se ele compila essa minha aplicação Angular aqui, se não está com nenhum problema. E a gente relembra em que ponto que a gente parou ali, tá? Então vamos lá, ele está dando build aqui, está vendo se tem algum problema, se tem, se não tem. Esse -o aqui ele abre para mim automaticamente, tá? Então vamos ver a nossa aplicação como é que está aqui. Tá subindo, tem algum problema? Vamos ver. Não tem problema por enquanto. Beleza, a aplicação subiu e é isso aqui. Eu lembro que quando a gente estava clicando aqui no visualizar catálogo, ele estava mandando para a rota de bandas, tá? Lembrando que é muito bom também deixar sempre aberto aqui, ó. Tá dando pau alguma coisa aqui. Não posso encontrar uma rota segmento bandas. Beleza, provavelmente então, lá no arquivo de rotas que a gente criou, dentro do source app routes, eu devo estar sem o caminho da bandas, que é isso mesmo. Então vou fazer o seguinte, vou fazer assim, path, colocar aqui bandas, e vou falar que o componente que ele tem que olhar quando ele bater lá no barra bandas é o bandas component, tá? Vamos ver aqui se ele recompilou com sucesso. Beleza, recompilou. Ó, o problema sumiu. Então, o problema que eu tinha aqui, que não tem mais, é porque ao clicar no visualizar catálogo aqui, eu estava mandando ele para uma rota que não existia lá. Beleza, ó, agora tá tranquilo, tá funcionando aqui. Tá falando só que eu não tenho os arquivos. Beleza, eu vou colocar esses arquivos lá na pasta só para a gente fazer isso funcionar. Na verdade, observando aqui, não é que os arquivos não estão aqui, é que ele está achando que está na mesma pasta do componente bandas, quando na verdade ele está em assets image. Só que, como a gente vai trazer essa informação da nossa APIzinha aqui, ó, não tem problema, deixa como está agora, tá com esse probleminha mesmo que não está achando, mas nós vamos ter que consumir essa APIzinha aqui. Falando em API, já vamos criar aqui, dentro do nosso app aqui, vamos dar um new file, vamos chamar de app.api.ts, e nesse cara aqui, vamos criar uma constante chamada app.api, por exemplo. E aqui eu vou apontar ao caminho da minha API. O porquê que eu estou fazendo isso? Porque eu estou tendo um único arquivo de configuração, onde eu estou falando que está apontando minha APIzinha lá para trazer os JSONs. Isso aqui, se você tiver que fazer manutenção no futuro, imagina que se você tiver um lugar só para fazer manutenção, só nesse arquivo, se, por exemplo, sair da porta 3000 para 4000, para 10.000, você muda nesse arquivo aqui, ao invés de ter que ficar olhando toda a sua aplicação e alterar tudo lá, tá bom? Então, beleza. Então, vamos fazer o seguinte, já criamos aqui, nós vamos apontar, e agora, olha só que interessante, a gente está tudo criado, está funcionando, né? Exceto as fotos aqui que nós já vamos arrumar, mas pense o seguinte, aqui eu posso ter uma banda ou várias bandas, certo? Só que como eu estou fazendo aqui na nossa aplicação, ele está trazendo, ele criou só um componente de bandas, certo? E eu estou com o meu HTML aqui, ó, com todas as bandas juntos. Você não concorda que, teoricamente, a gente teria que fazer esse cara ser um cara dinâmico? Ou seja, se vier uma banda, vou mostrar uma, se vier 10, vou mostrar 10 e assim por diante. Então, o que é bom a gente fazer? O ideal é a gente sempre criar componentes que se falem com componentes. Então, vamos imaginar da seguinte maneira. Eu tenho um componente bandas e eu vou ter um componente chamado banda. Ou seja, eu não sei se vem uma banda ou se vem 1000. Então, esse meu componente bandas aqui, ele vai ser um template dinâmico, onde eu vou criar um outro componente dentro dele chamado bandas. Banda, desculpa, no singular. Então, ng, gc, vou criar aqui, opa, só tem que ir até o cara. cd source, cd app, cd bandas.
E aqui eu vou criar ng, gc, vou criar o banda. Vou dar um menos spec igual a false, que eu não quero arquivos de teste. Ele vai criar aqui, beleza, banda. E lembrando que a gente exclui esse CSS, tá? Porque eu não quero usar esse cara aqui, porque eu estou usando um CSS global aqui, ó, styles.css. Tá? E lá no banda component ts, vou falar que eu não vou mais utilizar esse cara aqui. Beleza. E agora, galera, olha só, eu tenho aqui o componente de bandas e de banda. Eu vou pegar esse HTML que está aqui e olha só, o que se repete aqui? Eu tenho 3 divs, ó, para a mesma coisa, só que eu quero deixar esse cara dinâmico. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu excluir essas 2 divs aqui. Eu vou pegar essa div que está no bandas, vou dar um Ctrl X, vou colocar no componente de HTML de banda e vou colocar aqui. Beleza. Deixa eu até tirar a imagem aqui para não ficar dando not found lá. Colocar nada, por exemplo. Beleza. E aqui, dentro do componente de bandas, eu vou colocar o meu selector do banda. Então, ou seja, dentro de bandas, existe um seletor de banda, certo? Então, nesse cara aqui, eu vou colocar o seletor dele de banda, tá? App banda. Vamos ver se o negócio está compilando. Está compilando com sucesso. Vamos lá na nossa aplicação, vou até o home, beleza? Estou roteando para o bandas, ó, maravilha. Então, vocês entenderam que eu tenho aqui bandas com um outro componente dentro dele que chama banda. E esse cara aqui que vai ser o cara dinâmico, então. Beleza? Esse cara sendo dinâmico, então basicamente o que a gente tem que fazer? A gente tem que consumir aquela API, vai trazer um JSON, só que a gente tem que representar isso agora do nosso lado, na nossa aplicação. Tá? Para isso, então, deixa eu só subir aqui de novo o JSON Server, né? Ver se está tudo certinho, que eu tinha parado ele. Beleza, as informações estão aqui. Então, a gente vai ter que pegar essas informações aqui e representar do nosso lado, tá? Para isso, vamos lá então até o app, banda. Dentro do banda, vamos criar uma representação de modelo aqui, chamar de banda.model.ts. Esse cara aqui eu vou criar uma interface. Export, interface, banda. E dentro desse cara, eu vou colocar todas essas informações aqui, que seriam ID, nome, ano, fundação, integrantes, álbum, imagem e detalhes. Então, vamos fazer isso daí. ID vai ser um string. Um string por quê? Porque os nomes das bandas que eu quero representar, elas podem ser assim, ó. Linkin Park, por exemplo. Mas poderia ser um inteiro também, tanto faz. Nome da banda, string, ano, fundação, pode ser um number. Que mais? Não lembro de cabeça. Ano, fundação, integrantes, álbum, imagem, detalhes. Beleza, então integrantes, pode ser um string também, um string só. Álbuns, uma string. Imagem que vai vir lá também, um string. E detalhes, era isso? Detalhes também, uma string. Beleza, então esse cara aqui é a nossa representação de dados, tá? A gente vai pegar esses dados lá da API e trazer para dentro do nosso HTML aqui. Então, dentro do banda component.html, aqui os valores estão fixados, certo? Eu tenho aqui o nome da banda, está tudo fixado. Para onde vai esse cara, os detalhes, até esse button detalhes aqui eu vou tirar ele, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui onde está esse strong e eu vou falar que ao invés de Linkin Park, que está fixado aqui, ele vai ser com interpolation, que a gente falou brevemente na última videoaula, né? Ele vai ser banda.nome, tá? Banda.nome. Aí aqui, ó, é onde estaria aquela imagem, certo? O source aqui. O Angular tem um cara muito bacana que você conseguiria fazer através de
interpolation aqui, por exemplo, né? Mas eu costumo fazer com essa diretiva aqui, ó, source. Aí eu coloco banda.imagem, tá? Ou seja, aqui eu estou substituindo por banda.nome. Vocês podem ver que ele está dentro do strong aqui, né? Do HTML. E aqui eu estou colocando direto dentro do image. Então eu tenho que colocar esses dois sinaizinhos aqui no source, tá? Para representar o que vai vir dinamicamente. Só que, beleza, isso daqui é uma representação do que está vindo ainda. A gente ainda precisa mexer no banda component. Então, vamos vir no nosso componente aqui, tá? E nós vamos falar aqui o seguinte: esse componente aqui, ele é o componente de banda. E quem vai injetar essa informação para esse componente vai ser o outro componente de bandas. Então, bandas vai pegar as informações e vai injetar as informações para o componente banda, no singular. Para isso, a gente tem que fazer o seguinte: tem uma marcação aí chamada input, né? Input, e eu vou trazer e eu vou dar o nome de banda aqui, tá? E ela representa os meus dados da minha interface lá que chama banda. Aqui ele está dando spawn porque eu tenho que importar. Eu dou um Ctrl ponto aqui, ó, e ele traz aqui e fala assim para mim: beleza, esse banda que você está falando é essa representação de dados aqui que eu vou exibir no meu HTML aqui. Só que aí você tem que me falar quem que é o cara. Então eu estou falando que a minha variável banda aqui, ó, que está na cor azul, ela é o nome que eu dei aqui dentro, que vai implementar aquela estrutura de dados que está naquela interface banda. E esse input aqui é porque eu estou falando que essa variável eu vou ter uma injeção de dados aqui dentro. Eu vou receber alguma coisa de algum outro componente. Ele está falando aqui que eu tenho que importar também do Angular Core. Então você pode ver que eu importei. Ele está aqui em cima junto com component on init, ó, ele veio aqui, né? Que é o input que está lá no Angular Core que eu vou utilizar nesse cara aqui, nesse momento agora. Então agora a gente vai lá para o bandas, tá? Porque esse meu componente aqui ele já está pronto, né? Você pode ver que o bandas HTML ele tem um seletor de banda, o modelo, a interface já tem os dados aqui, e o meu componente HTML já está dinâmico, porque eu estou falando que vai ser o que vier de banda.nome e o que vier de banda.imagem. Eu poderia colocar todos aqueles outros campos aqui, só fiz só para você ver como que funciona mesmo. Eu não vou colocar todos não, vou colocar o nome e pelo menos aquela imagem dele. Então agora a gente vai para o bandas component. Por quê? Porque aqui, esse cara aqui que vai ser o cara que realmente vai chamar o serviço, né, aquele API, vamos dizer assim, né? Só que para isso eu vou ter que criar o serviço antes, tá? Então aqui dentro de bandas, clica com o botão direito, vou chamar esse cara de bandas.service.ts, e o bandas.service.ts basicamente ele vai ser a classe responsável por trazer as informações para mim, né, por fazer um get lá naquela API, trazer as informações, mapear o conteúdo do JSON e responder para quem chamar ela. Então basicamente a gente vai criar aqui export class, vamos chamar de bandas service, colocar um construtor padrão aqui, beleza, e considerando então que eu vou ter que ter uma estrutura de bandas, eu vou trazer aqui então bandas, né, e retornar para mim através de um observable uma estrutura, né, um array de banda, tá? Se você não conhece muito esse conceito de observable, vamos imaginar a seguinte situação: ao invés de você fazer uma chamada síncrona, onde você chama um determinado recurso lá e fica esperando aquilo um dia voltar, com observable é mais ou menos assim: você faz uma solicitação e no momento que estiver disponível aquela solicitação, aquele conteúdo para você, ele retorna para você. Então, ele vai me retornar o quê? Ele vai me retornar uma chamada HTTP, onde eu vou fazer um GET. E lembra que eu tinha criado aquele arquivinho, o arquivinho app.api.ts. Esse cara aqui, ele me tem o caminho que eu estou usando para chamar aquela minha API. Então, eu vou pegar o nome dessa constante aqui, vou colocar aqui dentro da seguinte forma, né, app API.
Ele vai me trazer de forma dinâmica a localhost, a porta 3000, etc, etc, e barra bandas, né? Só que assim, se eu fizer só isso, basicamente ele vai me trazer a requisição HTTP inteira mesmo. E dentro dessa requisição, a gente tem ali o status code, né, se foi com sucesso, se teve erro, ele traz tudo. Só que eu quero mapear apenas a resposta, apenas o response dele. Então eu faço .map e falo assim, o response traz para mim apenas o response.json, o conteúdo JSON que você tem nessa requisição que eu estou fazendo agora. Então vamos lá, ele está dando uns par de probleminha aqui. Vamos começar com banda. Ele não sabe quem é banda, basicamente banda é o meu modelo lá, certo? O modelo de dados que a gente colocou aqui dentro do banda, banda models, tem ID, nome, etc, etc. Então beleza, já matamos esse problema. Aqui eu estou chamando um HTTP. Ele está falando assim, cara, eu não sei quem é esse cara que você está me chamando aí, esse HTTP. Na verdade, esse componente, a gente vai usar o conceito de injeção de dependência. Então, eu vou passar no construtor dele aqui, um cara chamado HTTP, que vai vir do módulo HTTP. Dá um Ctrl ponto aqui, ele importa lá do Angular HTTP aqui para mim. Gosto de sempre utilizar também o HTTP model. Então, ele importou o observable, importou esse cara aqui para mim. O .map também, ele não vem automaticamente aqui. A gente tem que fazer um import, import do RxJS. RxJS, se eu não me engano, era barra, deixa eu ver se ele mostra aqui, barra add, barra operator, barra map. Que diz que seja isso, é isso mesmo que parou de dar problema aqui. E agora ele não está achando só o app API, então vou dar um Ctrl ponto e importar aqui para mim o app API. Beleza, galera? Olha, esse cara aqui é basicamente a nossa classe de serviços que vai chamar essa nossa API aqui para trazer os dados de forma dinâmica aqui para a gente. Basicamente a gente mapeou e utilizando esse conceito aqui, vamos falar assim, observable, eu vou ter o conteúdo assim que ele estiver disponível para mim, tá? Então, criamos essa classe, agora a gente vai mexer lá no bandas.component.ts. Ah, eu esqueci só de uma coisa. Aqui, eu estou injetando aqui no construtor, né? Então, eu tenho que usar uma diretiva que chama injectable. Injectable dessa forma. E importar o injectable do Angle Core também. Está tendo injeção de dependência ali, então tem que injetar esse cara também. Aqui no Bandas Component agora, basicamente o que nós vamos fazer é chamar aquele serviço. Lembra que lá nas primeiras aulas a gente falou que assim, o componente ele é o cara responsável pela sua regra de negócio ali, certo? Nesse caso aqui, nós não temos uma regra de negócio assim, com muita coisa, mas o nosso componente tem que ir lá e tem que chamar aquela requisição. Então, eu vou criar aqui uma estrutura de dados, né, chamada de bandas, que é basicamente um array de banda. Tá? Ele vai falar que não sabe quem é esse cara, a gente importa. Que mais? No construtor aqui, a gente vai passar então... a gente vai passar um bandas service. A gente vai injetar um bandas services aqui e vai falar que é banda service. Banda service. Beleza, já importou aqui em cima também. E beleza. E quando iniciar, quando for criado o meu componente, ele vai entrar dentro desse método aqui do ng-on-init. Tá? Então vou falar assim, quando iniciar o meu componente, faz um this.bandaservices.bandas e faz um subscribe para mim, ou seja, a gente falou que aqui no Banda Services a gente tem um observable, ele fica esperando ali para trazer aquele recurso e traz isso lá para você. Nesse caso aqui eu estou me inscrevendo para pegar essa informação, é o subscribe, eu estou falando, olha, eu estou me inscrevendo aqui e eu quero obter as informações de bandas. Então, o que vier de bandas do meu serviço, eu quero que você jogue o valor em this.bandas, que é o que está dentro do meu componente aqui. Então, this.bandas vai ser igual a bandas.
certo? Então vamos imaginar a seguinte situação de novo. O cara foi lá, ele colocou o seu site, /bandas, ele vai vir aqui, ele sabe quem que é o serviço que busca aquela informação, e quando iniciar o componente, ele fala assim, beleza, eu sei que é o Banda Services que faz essa informação, então chama aqui o this.banda services e faz um subscribe, se subscreva para trazer essa informação, essa chamada, e assim que estiver disponível, porque o meu Banda Services usa o Observable, assim que estiver disponível, traz essa informação aqui, que eu vou utilizar ela, e essa informação vai ser disposta onde? Ela vai ser disposta em bandas component, certo? Só que assim, ó, vamos lá, aqui, beleza, vamos pensar que nesse momento aqui, eu já fiz a chamada na API, já retornei para o meu componente, agora pode ser 1 ou pode ser N, certo? Então o que eu vou fazer? Esse cara aqui é a minha representação de dados de banda, é o meu component banda. Eu tenho que fazer aqui uma diretiva do Angular chamada ng_for. Então, você coloca um asterisco aqui, ng_for, e eu vou falar assim, vou criar uma variável, né, let banda of bands, e esse cara aqui, ou seja, se vier 10, ele está fazendo um for e está jogando todos os caras em bands, né? Bands vira uma banda, então várias bandas vira uma banda só. Estou fazendo uma iteração aqui com um for. E esse cara aqui, eu vou passar essa informação para dentro do meu componente banda. Então como que eu faço? Eu vou falar assim, o nome vai ser banda, né? E ele vai ser igual o que vier banda do meu ng_for aqui. Então aqui eu tenho uma coleção de bandas, eu vou fazer um for, para cada banda eu vou colocar esse valor aqui. Então esse valor aqui é o mesmo que esse valor aqui, certo? É uma banda que está entrando aqui. E por que eu coloquei esse banda aqui? Porque é o nome que eu dei aqui para pegar no componente filho, bandas component. Esse cara aqui dentro do HTML aqui, ó, eu tenho o cara chamado banda, tá vendo? Se lá eu quiser escrever XPTO, aqui eu teria que colocar XPTO também. Beleza? Vamos fazer um teste? Vamos ver aqui então. Deixa eu ver se está rodando, compilando, beleza. Vamos chamar o ponto bandas aqui. /bandas. Não apareceu nada. Aí a gente aperta o F12 do Chrome Tools, está dando algum problema. No provider for banda services. Tá. Isso aqui, galera, é o seguinte, ó. O nosso componente, ele não sabe quem é banda services. Então, assim, a gente injetou ali esse serviço, só que o componente por si só, ele não sabe quem é esse cara. Então, a gente tem que falar isso para ele. Então, dentro do app model aqui, ó, tem os providers. Tá vendo? Providers aqui, tá sem nada. Então a gente tem que pegar essa informação aqui, ó, banda services, e falar que ele é um provider. Ele é um componente que provê recursos dentro da nossa aplicação. Você coloca ele, importa aqui em cima, né? Deixa eu ver se compilou bonitinho. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos chamar. A aplicação pelo menos no home funcionou. Visualizar catálogo, bandas. Aqui ele deu outro pau, porque ele está tentando pegar a barra. Acho que eu coloquei uma barra a mais. Vamos lá. Então, dentro do nosso API, cadê? API.ts, eu coloquei um barra aqui. Deixa eu tirar, porque provavelmente lá no arquivo do bandas lá eu devo ter colocado no banda component, não, no serviço, eu coloquei um barra aqui, ó. Coloquei barra aqui, tá vendo? Por isso que deu pau. Agora vamos dar uma olhadinha aqui então, ver se está compilando aqui, compilou. Eu fiz uma pequena alteração aqui no HTML, vocês podem ver, eu deixei ele um pouquinho, uma visualização um pouco melhor, vou falar assim. Banda.nome, banda.imagem, isso no bandacomponent.html e bandascomponents.html aqui, então ficou a div do Bootstrap, né, de row. Ficou a interação com o for aqui do ng_for, falando que vou passar
uma banda de cada vez dentro de um loop, dentro de uma quantidade X de banda que vier, e estou passando para dentro do meu componente banda aqui a informação banda, tá? E aí dentro do componente de banda, aqui eu pego essa informação e faço os meus binds, tá? Então vamos testar aqui, galera. Tá rodando, visualizar catálogo. Opa, olha que bacana. Trouxe aqui de forma automática para mim, deixa eu ver se está dando algum problema ou não. Sem problema nenhum, visualizar catálogo. Isso aqui está vindo dinâmico, como se eu chamasse um API lá e ele trouxesse essa informação. Vamos olhar o código fonte aqui. Você não vê nada, né? Porque a informação está sendo feita como um bind. E beleza, agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar então o conteúdo do JSON aqui, ó, tá aqui fora db.json, vamos tirar aqui, sei lá, 2 bandas, deixar só o Linkin Park, salvar e ver se realmente ele busca de forma dinâmica, ó. Beleza, ficou só o Linkin Park, vamos deixar 2 agora, tirar só essa. Beleza, chamar do home aqui de novo, só 2. E assim vai, galera. Ó, se eu tiver aqui, sei lá, 15 bandas aqui, ele vai trazer 15 bandas de forma automática. Contextualizando só então, vamos recapitular o que nós falamos aqui, né? Basicamente, ó, eu tenho aqui o meu conteúdo dinâmico. Esse cara aqui está chamando um serviço. Esse serviço está indo naquela minha APIzinha para trazer um JSON de bandas, retornando e colocando através de bind aqui na minha tela, beleza? Lembrando que essa chamada aqui a gente usou o conceito lá do observable e a requisição veio, a gente mapeou ela, porque a requisição ela vem inteira, a gente olhou só para o JSON, a gente fez um map lá, beleza? Galera, é isso aí. Se vocês olharem aqui, nós construímos então uma aplicação Angular modularizada. Você pode ver que dentro do nosso app aqui, ó, nós dividimos a nossa aplicação aqui em alguns componentes para facilitar que a nossa manutenção seja feita de forma correta. Então, por exemplo, eu quero mexer no footer, você vai direto no componente do footer, você mexe nesse cara sem ter que ficar mexendo em outros componentes e dando alguns problemas aí, né? A gente viu também como criar rota, beleza? Nesse arquivinho de routes aqui. Existe ainda o conceito aqui de rotas filhas, tá? Quando você tem um componente que dentro dele ele chama uma outra rota para fazer alguma outra coisa, mas o conceito é mais ou menos igual. A única coisa é que dentro de um path de bandas aqui, por exemplo, você teria uma outra rota filha que vai funcionar dentro do componente bandas, né? Para chamar alguma outra coisa externa, etc. É bem bacana isso. Então, uma coisa legal também que a gente viu aqui é o seguinte, é sempre tentar granularizar o máximo possível da sua aplicação quando você for criar os módulos aqui. Então, ou seja, eu tinha bandas, estava tudo dentro desse HTML aqui de banda só, lembra? Então, assim, é uma banda para várias bandas. Eu criei um componente de bandas e criei um componente de banda. Então, o banda ficou com o HTML próprio dele aqui só para exibir as informações que nós criamos nessa classe modelo, né? Aqui tem o ID, nome, ano, etc, etc. E em contrapartida, a gente criou também dentro de bandas, o componente Py, uma forma de chamar através de serviço, usando observable aqui, uma API para buscar aquelas informações e trazer JSON, beleza? Então, esse é o conteúdo que eu queria passar aqui para vocês. Foram 4 videoaulas. Desde a primeira videoaula a gente explicou o contexto do que é o Angular, quais as ferramentas. Na videoaula 2 a gente já começou a falar um pouquinho mais da arquitetura Angular, o que é um SPA, como que o SPA funciona, né? E nessa última videoaula aqui, desde a terceira, a gente começou a construir aquela aplicação, e nessa última videoaula aqui a gente chamou a API, modularizou de uma forma muito bacana a nossa aplicação e está funcionando muito bacana. Gente, espero que vocês tenham curtido, deixa o seu like aí, curte o meu canal, que em breve eu vou disponibilizar mais vídeos aí, não só de Angular, mas de outras coisas que eu estou estudando bastante também. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.